Podcast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Começando mais um episódio do Podcast, episódio 68, que vai disponibilizar mais uma semana a live da Ponte Jornalismo, que tem acontecido semanalmente no Instagram da Ponte. E essa semana teve a conversa minha, Maria Tereza Cruz, com o repórter Caê Vasconcelos. Você que é leitor assíduo da Ponte já sabe que Caê está num processo de transição de gênero. Muitos de vocês já leram e conheciam, melhor dizendo, Paloma, que agora se apresenta como Caê Vasconcelos, como ele mesmo disse, nasceu Caê, portanto. Quero aproveitar, antes de disponibilizar o episódio 68, que será, portanto, a reprise dessa live, agradecer você, apoiador do Catarse, catarse.me/construaponte. Você é fundamental para que a Ponte Jornalismo consiga seguir a caminhada nesses tempos tão difíceis. Se você ainda não é apoiador e não está rolando agora, porque a gente sabe que, como eu já disse, estamos vivendo momentos e tempos difíceis, não tem problema, siga nos lendo, siga compartilhando nosso conteúdo e compartilhe a nossa campanha no Catarse, catarse.me/construa_ponte. Vamos à live. Tenho o prazerzaço de conversar hoje, a gente vai ser bem corporativista hoje, é uma live Ponte Jornalismo, porque eu vou ter o prazer imenso de entrevistar o repórter Caê Vasconcelos. Então seja muito bem-vindo, Caê, dá um salve pro pessoal. Obrigada, eu fiquei o dia inteiro tenso com isso, porque Maria Tereza me entrevistando, eu não sei se eu vou saber responder as perguntas. Mas tô bem feliz com esse momento. Pode dizer. Que mais? Voltei de férias essa semana, né? E aí, quarta-feira, a gente soltou o texto. E assim, até agora eu tô recebendo mensagem de apoio, de afeto. Tá sendo, assim, bem incrível mesmo. Muito maior do que eu tava esperando. Vários familiares também que ainda não sabiam vieram e falar comigo. E assim, tá incrível, tá incrível. Muito bom, muito bom. Bom, Caê, devo te dizer, mano, que eu também fiquei nervosa. Porque você sabe muito bem que uma partezinha desse processo a gente vivenciou junto, né? E então eu fico muito contente, tanto que eu, até contando um bastidor aqui pro pessoal, aliás, um salve pro pessoal que tá colando, Fernandinho Martins tá aí, Arthur, Jennifer tá aí também, Jean, que eu já falei, né? E outras pessoas que estão na caminhada com a gente. Contando um bastidor pro pessoal, essa semana a gente, o Fausto, na verdade, que teve a ideia dessa live. E aí foi muito engraçado porque pela manhã eu havia conversado uma coisa com o Fausto e aí combinei com o Caê, super empolgada, aí depois o Fausto, não, mas por que a gente não chama? Eu falei, não, essa entrevista sou eu que vou fazer. E aí, felizmente, a gente está podendo estar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou Maria Tereza Cruz, editora da Ponte, repórter da Ponte Jornalismo e tenho o prazer de editar e trabalhar junto com o Caê Vasconcelos. Ele já deu o salve, e para a gente começar esse papo, você mencionou, Caê, um texto belíssimo que você escreveu para contar para os leitores, na volta das suas férias, desse momento de transformação, de transição que você está passando, de reconhecimento de ser um homem trans. Para a gente começar, tem um trecho do seu texto, que, como eu disse, é muito bonito, muito emocionante, enfim, que você fala sobre reivindicar o gênero masculino, dele, ele. Para as pessoas que não estudam essa área, ou que não vivenciam essa área, ou como você, que não é uma pessoa trans, às vezes é muito difícil para a pessoa falar assim, mas por que isso é importante? Por que é importante esse processo de reivindicar o seu eu, gênero masculino? Essa pergunta é muito boa e acho que é muito sobre isso que a gente sempre fala, né, enquanto corpos trans. E é muito doido, eu vou falar um pouquinho do meu processo, né, porque eu acho que eu primeiro entendi o que era o mundo trans, me especializei nisso desde o meu TCC, para depois realmente me entender uma pessoa trans. Então eu até brinco que a minha transição, ela começou bem no inverso do que as pessoas costumam fazer, né, foi uma longa trajetória pra gente chegar até aqui. E isso vem muito do
É que assim, a gente vive numa sociedade que, infelizmente, eu até citei isso no texto, ainda se preocupa muito com a genitália. Se você nasce com a genitália X, você é menina. Se você nasce com a genitália Y, você é menino. E durante muito tempo as pessoas vão te identificar daquela forma. Então, a gente, enquanto pessoas trans, quando a gente fala, é isso, a partir de agora é Caê, quero que você me chame no masculino, é também reafirmar isso, que independente da genitália que eu tenho, se eu vou fazer cirurgia ou não, se eu vou tomar hormônio ou não, eu me considero um homem trans e é dessa forma que eu quero ser tratado. E é assim, né? Claro que agora, por exemplo, é um processo. Muitas pessoas ao meu redor estão com dificuldade. Eu, às vezes, o obrigado, por exemplo, é difícil sair. Sempre saio obrigada. Aí eu já falei, foda-se também, vou usar essa palavra porque é mais fácil. Tô usando valeu porque é melhor. Então, meu cérebro também tá se condicionando a isso, porque acho que essa é a palavra que eu mais falava no feminino antes. Então, o processo ainda tá acontecendo também pra mim. Mas a importância vem muito disso, da gente mostrar que, independente dos tipos de pessoas que existem, a gente tem essa necessidade. E aí também é isso quando a gente está falando de mulheres trans. Uma mulher trans, ela reivindica ser chamada no feminino. É ela dela. Uma travesti, que não se considera do gênero feminino, elas também preferem ser chamadas como no feminino. Então a gente tem que reivindicar. Elas não se reivindicam como mulheres, na real. Mas é o gênero feminino que cabe para elas. Aí tem a questão das pessoas não binárias, né? Que aí já começa a criar o nó na cabeça das pessoas. Eu, no comecinho, assim que eu falei, é isso, sou uma pessoa trans. Eu achei que eu fosse uma pessoa não binária. Só que aí, eu sabia que o trans masculino era o universo que eu queria, né? Acho que tava muito nítido já em mim que era um masculino que me cabia muito mais do que o feminino. Tanto na expressão de gênero, a forma que a sociedade já me via. Um amigo meu ontem até perguntou, né? Ele, mas como que vai ser agora pra você? Eu fiquei, pra mim, assim, enquanto sociedade não vai mudar muito, porque há 3 anos as pessoas na padaria me chamavam de moço, me tratavam no masculino, tanto que me incomodava isso lá atrás, né? Porque eu tava naquela reafirmação de mulher e eu ficava, as pessoas não tá vendo que eu sou uma mulher? E não, tipo, eu não era uma mulher, só que eu tava achando que eu era, mas é muito doido como agora tá sendo outro processo, né? Essa semana, terça-feira eu fui no mercado, me chamaram no feminino, aí eu fiquei, meu Deus, vai inverter tudo agora. Agora que é pra chamar no masculino, estão chamando no feminino. Então, as pessoas não binárias dependem muito. Tem pessoa não binária que vai preferir ser chamada no feminino, tem pessoa que vai preferir ser chamada no masculino e tem gente que não quer ser chamada nenhum nem outro. Então, é o gênero neutro, que a gente usa normalmente o E, né? Então, ao invés de você falar que a pessoa é linda, você fala que é linde. Tem também... que é difícil, né? O idioma português ele é muito difícil de você achar uma alternativa. Então, durante muito tempo a gente usava o X, mas o X, ele, para as pessoas que têm deficiência visual, não é legal, atrapalha muito. Então, tem gente que usa o arroba. A gente está tentando entender ainda, né? Como que a gente coloca isso dentro da nossa língua portuguesa. Da língua portuguesa, exato. Bom, eu já quero falar, inclusive, como colocar isso na língua portuguesa, e a gente também vai bater o papo sobre a cobertura jornalística do universo LGBT+, enfim. Mas antes, pegando um pouco carona nisso que você falou de ter se descoberto, de ter se entendido dessa maneira, tem um livro que eu gosto muito, e eu tive o prazer de ser contemporânea dela na Casper e posteriormente entrevistá-la sobre isso, da Bianca Santana, que é Como Me Descobrir Negra, né? E aí é muito louco, porque você fala assim, nossa, como se descobriu negra, né? Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela. Falei, mas você não nasceu negra, né? Brincando assim, é óbvio que ela nasceu negra. Ela falou, mas é o processo de eu ter esse entendimento. Então, eu queria que você contasse aqui pra gente quando que foi esse start. Quer dizer, você está dizendo aqui pra gente nesse começo que você sempre se sentiu um pouco, meio que nem aquela música do Belchior, né? Da velha roupa colorida, essa roupa não me serve. Sim. Mas quando que deu o clique? Quando que foi a virada? Como que foi isso? Eu tive vários cliques ao longo da vida, né? Só que assim, a gente não é muito doido como eu não percebi os sinais que eu mesma estava me dando. Tipo, até uma amiga minha, eu dei tanta risada ontem no Mundode falando, eu tava só esperando a hora, porque cis você não era. Eu tava só esperando o momento de você falar isso. E acho que é muito isso. Só que um momento assim que minha cabeça entrou assim, quando eu comecei a fazer meu TCC, assim, eu sabia da existência de homens trans e de pessoas trans masculinas, mas eu nunca tinha tido contato, nunca tinha sentado para conversar com uma pessoa que é como eu, nasceu num gênero que identificava quanto feminino e
agora queria ser reivindicado no masculino. Só que eu já estava estudando, né? Acho que o meu pré-TCC foram 2 anos já assistindo várias coisas, vi sobre a existência de crianças trans, mas eu nunca tinha parado para conversar com uma pessoa trans masculina ou um homem trans. E no meu livro eu trouxe 4 personagens que são 4 homens trans. Eu não consegui pessoas não binárias na época, que ele foi em 2017, né? Então tem 3 anos que começou esse processo da minha transição. E aí quando eu entrevistei e os meninos eram mais ou menos a minha idade na época, deixa eu fazer as contas aqui, eu tava com 25 para 26, e os meninos tinham 22, 23, e quando eles eu sentei com eles para ouvir a história, eu fiquei, como assim? Eu também passei por isso na infância, também. E vários momentos eu falei, nossa, também aconteceu isso comigo. Aí eu fiquei, mas será? E aí começou aquele primeiro, né? Eu falei, não deve ser, vamos ver o que vai dar. Aí foi pra segunda entrevista. Aí aquele sentimento cada vez mais forte dentro de mim. Chegou na última, eu falei, não tem como. Os 4, em algum momento, teve alguma relação. Também é uma coisa importante, né? Cada transição, ela é individual. Mas tem muitas semelhanças. E nos 4 eu encontrei alguma semelhança. Eu fiquei, não é possível que é tão parecido assim a vivência de uma mina lésbica para um cara trans. Não é possível mesmo. Só que eu fui, né? Na época eu namorava, a pessoa que me relacionava não gostou muito da ideia quando eu contei. Então eu falei, não, né? É isso, acho que eu tô confundindo as coisas, deixa eu rolar. Aí fui, entreguei a banca e o sentimento indo e voltando, várias vezes durante esse tempo. Eu cheguei a conversar com a minha psicóloga, que eu fazia terapia, só que eu encerrei a terapia com ela justamente porque eu senti que não ia rolar de eu me descobrir uma pessoa trans com ela. Acho que muito porque ela já tinha afeiçoado, talvez, com eu enquanto uma pessoa sapatão, porque ela também era uma mulher lésbica e não rolou, assim, simplesmente. Mas, assim, uma pessoa que eu agradeço muito por 1 ano e meio de terapia, de relacionamento que a gente teve, que foi, assim, eu até brinco que esse término é o que mais me doeu de todos os términos da minha vida. É muito difícil superar essa psicóloga, porque ela era incrível. Mas aí, foi isso, eu parei a terapia com ela, aí eu assisti o documentário da Linda Quebrada, O Bicha Travesti. Eu até cheguei a fazer um texto na Ponte contando o que eu achei do documentário, e assim, foi um divisor de águas imenso na minha vida. Realmente, assim, abriu tanto essa água que eu fiquei, eu não consigo mais pular e ficar no lado cis da coisa. É isso. Sou uma pessoa trans, não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas é isso. Aí, uns dias depois, contei pra minha companheira, pra Raquel, que super aceitou, só que eu fui bem sincera, assim, eu falei, não sei o que vai ser, se eu vou querer ter um novo nome, se vai ser masculino, se vai ser feminino, mas é isso. A partir de agora eu não quero mais me entender enquanto uma pessoa cis, porque essa caixinha não me cabe. E tinha muito também essa questão, né, de me entender enquanto sapatão. Foi uma bandeira muito importante da minha vida, muito mesmo, assim, que eu agradeço muito também por toda essa militância que eu tive, ela me ajudou a chegar onde eu tô hoje. Mas eu ficava, e agora, né? Como assim, tipo, eu vou abandonar essa bandeira? Por isso que eu acho que o Bicha Travesti mexeu comigo, né? Porque, assim, a Lin, durante muito tempo, a gente ficou enquanto bicha. E agora é travesti. Tem uma música dela que fala isso, né? Mulher. Tem uma frase que ela fala que antes era viado, agora é travesti, e é isso, sabe? Tipo, a galera que lide com seus preconceitos e o mundo que aceite, porque é isso. E esse documentário, assim, foi maravilhoso, bateu muito, muito, muito. E aí, na mesma época, o Rap Plus Size, que é uma dupla de rap que eu acompanho, que tem uma pessoa trans, o Júpiter se entendeu trans tem pouco tempo, lançaram um EP. E tem uma música Espelho, que, nossa, eu nem coloquei isso no texto, eu tava lembrando disso ontem. Quando eu ouvi essa então música, conta pra gente. Quando eu ouvi essa música, uma frase assim que se repete bastante é desconstrua o gênero. Tentando aqui lembrar. Deixa eu dar uma olhada aqui no Google, colar uma colinha. Mas em momento fala assim, derrubar o sistema e o cis de cisgênero, né? Sim, Quando eu ouvi aquela música, a... e é uma música com a Dana Lisboa, que também é uma rapper, uma mina trans negra, incrível, que eu acompanho há muito tempo. E quando eu ouvi essa música, eu comecei a chorar. E não conseguia parar. Aí eu fiquei, é isso, sabe? Essa música, tá batendo, tá sendo sobre mim. Porque o Júpiter conta muito também um pouquinho da transição dele nessa música. Então, ali eu falei, é isso mesmo. Não dá pra voltar atrás, vou começar a contar pras pessoas. Aí eu comecei a contar pras pessoas, família. Família foi minha irmã, né? Pessoa que contou pra todo mundo da família. E comecei a contar pros amigos mais próximos e já começar realmente, assim, a vivenciar essa transição a parte exterior, porque a parte interior já estava completa.
Já estava resolvida. Eu quero falar agora que você falou de família, eu quero falar de uma coisa bem delicada, Caê, com você, que é o seguinte, você mencionou, e é bem comum nessas histórias, a ajuda de alguém para levar adiante o contar, né? O se assumir como queira, né? Ou o sair do armário, enfim, como queira dizer. O que passou na sua cabeça? Você ficou com medo de... Qual foi o medo? Rejeição, julgamento, não aceitar? Fala um pouco desse sentimento. Eu acho que foi tudo isso mais um pouco. Acho que a primeira coisa era sentir o abandono. Eu sentia que poderia ter, talvez. Não sei, eu tinha muito medo assim, do que eu poderia esperar falando para as pessoas ao meu redor que eu não era uma pessoa cis. Por mais que, assim, eu sei que eu tenho muitas pessoas ao meu redor que entenderiam, mas você tinha aquele medo. Essa amiga mesmo que eu falei que eu estava conversando ontem, a gente acabou se afastando do ano passado para cá, a gente voltou a conversar por causa do texto, mas só que eu falei para ela, né, tipo, não foi uma coisa que aconteceu, mas eu sentia que eu precisava ficar um pouco mais na minha. Me afastei de muita gente no final do ano passado para cá, porque eu estava tentando entender como que esse quebra-cabeça ia ser montado, né, como que estava a parte do interior. E ela era uma pessoa que super entenderia, uma pessoa que namora um boy trans, só que eu não conseguia falar para as pessoas, porque eu ficava, primeiro que assim, quem era LGBT, eu achava que ia meio que medir, assim, uma régua de se você é cis, se você é trans. Porque eu falava, não, vai que, sei lá, meus amigos sapatão vão falar, meu, claro que não, besteira, você é como a gente. E aí quem era cis, quem era cis hétero, eu achava que não ia entender, ia falar, nossa, mas como assim, nada a ver. Então, acho que eu tinha muito medo também disso, do outro me dizer o que eu sou, ou o que eu não sou. Aí, a partir do momento que eu consegui entender, é isso que eu sou. Se alguém falar alguma coisa, infelizmente é isso. Obrigado por ter estado até aqui, mas agora não preciso mais de você. Mas, por enquanto, não teve esse adeus, não dei adeus pra ninguém. Mas acho que eu tive muito medo dessa solidão e de não ter o afeto, né? Porque o afeto é uma coisa que, assim, eu prezo muito pelo afeto na minha vida em todos os níveis dela. Então, acho que eu fiquei com muito medo de não ter mais isso das pessoas. O Jean falou duas coisas, que sempre tem alguém que ajuda a abrir a porta do armário, e agora ele falou, a transição tem o poder de afastar ou aproximar com naturalidade, né? E acho que é uma dimensão importante disso, porque você não precisa fazer nada, né? A própria decisão sua acaba fazendo. E acho que isso também é libertador, né? Queria saber um pouco desse medo e falar, aliás, você já falou desse medo, mas falar sobre as construções sociais. Porque, de certa forma, a sexualidade, no fundo, passa pelas construções sociais. Que pioraram, digamos assim, depois da entrada do Bolsonaro no poder, elas sempre existiram. Essa é a verdade, né? Sempre é isso. Você é menino ou menina? Né? Só que pioraram porque vem uma carga de preconceito, um presidente LGBTfóbico, homofóbico, uma ministra que fala meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Então, também queria que você falasse, ponderasse um pouco, você passou por isso no texto, mas sobre essa construção anterior da feminilidade e que agora é uma construção da masculinidade e que eu acho, sinceramente, me corrija se estiver errado, que todos nós temos essas duas coisas, em maior ou menor grau. Então eu queria que você me contasse um pouco isso, né? Porque você agora, como homem trans, vai ter que lidar com uma construção de uma masculinidade, inclusive trazendo elementos de uma sociedade muito embasada no patriarcado, e imagino que tem coisas que você não deva querer ser, né? Nossa, coisa que eu tô torcendo pra nunca nem passar pela minha cabeça esse tipo de pensamento. Mas eu acho que tudo é construção social, né? E aí, independente da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, tudo nosso tá condicionado e tem a ver com o outro. Eu acho que agora também eu entendo por que eu fiquei com tanto medo da eleição do Bolsonaro, né? Acho que muito medo disso. Porque se antes eu não tive coragem de me assumir trans, eu vou fazer isso depois, quando a gente tem essa pessoa no poder. Então, acho que e eu tava falando sobre ele também na minha terapia, né? Minha psicóloga super... Ela odeia, ela fala, eu fiquei, calma, né? Vamos conversar sobre essas coisas. Então, a próxima terapia vai ser só sobre ele, pra você ter ideia, assim, o quanto essas coisas influenciam mesmo. Mas eu acho que é muito isso, né? Todos nós temos feminilidades e masculinidades. Só que desde criança, a gente aprende que a gente não pode estar nos dois. A gente tem que escolher um
dos lados e seguindo aquele lado, aquela coisa assim, olhando pra frente. E minha família, como todas as outras, acho que todo mundo que tem a minha idade, foi uma família que, lá na minha infância mesmo, né, 29 anos atrás, 28 anos atrás, quando eu estava ali entrando na pré-escola, tinha muito isso de ter uma feminilidade tóxica, de aquela coisa obrigatória, então você tem que usar vestido. E tanto que assim, eu não usava vestido quando eu era criança. Acho que minha mãe conseguiu pôr vestido em mim até 1 ano de vida. Depois disso eu já me recusava. Então é muito doido ver as fotos do meu aniversário de 1 ano, eu tô de calça e camiseta, porque é isso. Porque desde criancinha eu não gostava disso. E minha mãe, ela tentou. Assim, acho que até o máximo, assim, ela exaustou pra tentar usar essas coisas. Aí eu lembro muito que quando ela descobriu que eu era... acho que é isso que é muito difícil também na minha trajetória, né? Que eu não pude sair do armário de uma pessoa hétero. Eu fui expulsa, assim, do armário. Falaram, sua filha tá namorando com a minha e pronto. Aí eu fiquei, ai, meu Deus. Não tive nem esse direito de contar pra minha família. Acho que é por isso que agora foi tão difícil, porque eu não tive essa experiência lá atrás. Uma outra pessoa veio e falou que eu era isso, e eu nem sabia se era isso também, né? Poderia muito bem ser bi ou sei lá, só tá rolando alguma coisa. Mas acho que vem muito disso. E eu tava falando com um amigo que é um homem hétero, branco, cis, e tem uma filhinha. Aí eu tava falando, porque assim, a gente tem que criar as crianças sem gênero, sabe? As crianças têm que saber que é isso. Os brinquedos estão ali para serem brincados, independente do que eles são. Não existe filme de menino, filme de menina, ou roupa. Eu acho que se a gente começar essa desconstrução lá de trás, a gente vai criar... as pessoas trans vão ter muito mais facilidade para se entender trans. Os homens não vão ser tão machistas, as mulheres não vão achar que tem que ter essa obrigação de tem que usar maquiagem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E com certeza a gente seria uma sociedade melhor só da gente mudar esse negocinho ali atrás, quando a gente está falando de uma criança. Esse é um dos grandes mitos, na verdade, né? Que você vai influenciar ou influir. Por exemplo, o menino vai virar gay, né? Tipo, não faz isso que o menino vai virar gay. Ou essa menina vai virar sapato. E não tem nada a ver, porque a gente já sabe, e ainda bem que há alguns anos a Organização Mundial da Saúde, há muitos anos, retirou, né, da classificação do CID de doença e reconheceu a ideia de que a identidade de gênero você nasce com isso, né? Não é algo... Eu tenho um amigo, Caê, muito bacana, o Fabrício, que estudou teatro comigo, ele falava assim, quem fala que é uma escolha não sabe o que está falando. A gente simplesmente é. Se você for ver por uma sociedade heteronormativa, tal, seria muito mais fácil o caminho de seguir o padrão, né? Muito, muito menos doloroso, não é? Eu acho que todo LGBT já repetiu essa frase para alguém. Se fosse escolha, eu não escolheria, porque é isso. Quando me descobriram o sapatão por mim, eu não tive apoio da minha família. A gente estava falando de 2008. Claro que assim, não justificando as coisas, né? Mas aí eu acho que a gente entra muito na estrutura da sociedade. Em 2008 o debate não era tão aberto. Eu lembro que o ano que eu me descobri lésbica, tava passando até a reprise eu esqueci o nome da novela, Mulheres Apaixonadas, que tinha um casal, que era a Clara e a Rafaela, e uma das meninas era a Aline Moraes e a outra a Paula Picarelli, que teve um beijo, né, que foi um selinho, assim, bem ridículo. Nossa, que deu uma baita polêmica. Mas foi nessa época, assim, então eu lembro que minha mãe, ela chegou a falar, porque você assistiu essa novela que isso tá acontecendo. Minha mãe ficou quase 1 ano sem falar comigo direito, porque pra ela foi assim, a gota d'água, sabe? Ela não criou uma filha pra ficar com meninas. Eu lembro que é até triste, né, lembrar essas coisas, porque assim, minha mãe também foi a pessoa que falou, a partir de hoje eu te aceito, e eu não quero que você deixe ninguém lá do mundo lá fora te falar que tá errado. Você tem que ter orgulho disso, então acho que é aí que veio também o orgulho LGBT, o orgulho de ostentar, de levantar essa bandeira. Veio muito da minha mãe, que também falou que preferia que eu tivesse morta do que ficar com uma menina. Então é muito doido, como também é isso, né? Ela cresceu sabendo que não tá certo uma menina ficar com outra menina, não tá certo. É muito doido, eu fico triste, né, de ela não tá aqui agora. Eu queria muito ter, tipo, como que ia ser pra ela saber que... Lembra lá que você falou, mãe, que não queria que eu virasse menino? Eu virasse, né? Que já vem isso também. Ninguém vira, a gente não é livre pra virar. Que é isso, né? Eu acho que assim, eu acredito que a gente nasce trans, mas também tem pessoas que
É isso, né? Construção social. Acho que é muito aquela frase da Simone de Beauvoir que ninguém nasce mulher, a gente se torna. Então eu acho que é isso, né? A gente se torna as coisas dependendo da nossa sociedade, né? A sociedade que a gente vive, infelizmente, ela é muito LGBTfóbica, no nível que o Brasil é o país que mais mata, recordista em transfeminicídios. Né? Então, é nesse contexto que a gente está falando. Então, é claro que é difícil para a gente se entender trans, é difícil para as famílias também. Acho que não só trans, acho que o LGBT vem aí. Porque de uma forma geral. Sim, agora, toda a minha família, eu não tive até agora uma mensagem, assim, negativa. Todo mundo foi muito, assim. Tem gente que tá fingindo que, tipo assim, sabe, mas eu não vou falar sobre isso, deixa quieto. Tem. Mas a maioria das pessoas tá fazendo questão, assim, de mostrar e de comentar. O meu tio, por exemplo, ele faz a questão de usar, ele manda mensagem falando Caê, não sei o que, não sei o que lá. Então, toda mensagem ele tá usando o nome novo. Então, e esse tio, ele, lá atrás, ele não aceitou. Quando eu descobri que eu ficava com menina, sabe? A reação dele não foi muito legal, mas é um cara que aí, em 11 anos, evoluiu muito. E ele me trouxe uma máscara do Corinthians hoje, então eu gostei bastante disso. Aliás, vai Timão, é isso aí. E a gente tá aí para aprender também. É bem isso que você lembrou da frase da Simone de Beauvoir, é isso mesmo. Eu me considero feminista, né? Enfim, sou cis, sou hétero, enfim, mas me considero feminista e há alguns anos, há 10, 12 anos, mudei posições que eu tive lá atrás, porque revi coisas, modifiquei, até porque é um pouco do que o Jean falou em algum momento aí, a gente também está massacrada por esses padrões, né? Nós, mulheres, ainda que feministas, ainda que se reconhecendo dessa maneira, a gente também se vê replicando violências, às vezes, machismos, enfim, é muito complicado. Queria agora partir para uma parte mais prática da coisa, que eu tenho muita curiosidade, e eu acho que quem está nos acompanhando também, de contar da sua experiência, porque assim, o que acontece? Há uns 5 anos, mais ou menos, eu tive o prazer imenso de conhecer o pessoal do Hospital São Paulo, da Unifesp, a Judite Busanello, uma querida psicóloga, e conheci o laboratório, o Centro de Redesignação Sexual. E foi o primeiro momento em que eu passei a ter contato mais direto, inclusive com as terminologias, e entender as nuances disso. Mas nada melhor do que saber como está sendo o seu processo. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi. Então, beleza, resolvi que vou transicionar. Qual o próximo passo? Eu sei que tem o sistema SUS e o sistema particular. Como que está sendo a sua caminhada nisso? A minha caminhada começou justamente com o Jean, né? Ele que foi o cara, assim, que falou, aqui tá o passo a passo para não ser tão difícil para você. E foi um contato que você me passou, né? Então, agradecendo vocês dois aqui, porque e agradecendo também publicamente o Jean, que eu falei pra Raquel, né, minha companheira, eu falei, foi um anjo, assim, que apareceu na minha vida, porque eu tava muito assim, e agora? O que eu faço? E é muito doido, né, que tem 3 anos que eu tô cobrindo isso, mas nunca entrei muito nessa questão, tipo, como que inicia a hormonização? Nunca foi uma pauta que eu trabalhei. Então, eu não sabia mesmo, assim, qual era o rolê. Eu sei da existência do CRT, porque a minha sogra trabalha lá, então a gente já conversava bastante anos anteriores e tal. Então, pensei sim em começar pelo SUS. Ela até falou que ia me dar umas dicas, mas a gente acabou nem se falando mais. Fui lá pessoalmente, tem umas 2 semanas, mas infelizmente, por conta da pandemia, eles não estão mais aceitando novos casos de pessoas trans. Eles falaram que a gente está com dificuldade de tratar quem a gente já está acompanhando, porque a gente também não pode deixar a pessoa na mão, né? Não tem como... a pandemia, a gente tem sim que saber os momentos, assim, de fazer as coisas ou não, mas não tem como separar uma hormonização de uma pessoa que já tá rolando por conta disso. Então, eles estão deixando o acompanhamento exclusivamente para pessoas que já estão passando com eles há um tempo. Então, pessoas novas, só quando acabar a pandemia e a gente poder voltar a ficar junto, aglomerar, até aquelas coisas que brasileiro adora, né? Mas eles falaram que enquanto isso, não. Então, o caminho que eu optei, porque também eu pensei, né? Será que eu espero acabar a pandemia? Mas eu percebi que não aguento mais esperar. Foi isso, né? Foram 28 para 29 anos esperando, então não dá para esperar agosto, setembro, não sei quando a gente vai conseguir voltar a ter uma vida normal, né? Bem entre aspas, porque acho que nunca foi normal viver nesse país. Mas conseguir fazer as coisas. Então eu decidi, no ano passado eu cheguei a fazer um convênio, porque eu fiquei bem mal de saúde, teve negligência do SUS, todas aquelas coisas assim bem complexas. Então eu decidi
que a grana que eu pagava para minha psicóloga, eu ia reverter para um plano de saúde, porque aí, pelo plano, eu pegava uma psicóloga. E deu certo, né? 2 semanas estou no atendimento com uma psicóloga bem legal. No plano, o Jean foi me passando, né? Ó, essa aqui é minha psicóloga, esse aqui é meu endócrino, esse é o psiquiatra. Aí eu fui vendo o que encaixava. O psiquiatra, o plano não aceitava, mas é isso, né? Eu não queria ficar esperando também achar algum psiquiatra que me atendesse pelo convênio. Então, fiz particular com ele, fiz a consulta, foi em vídeo, essa consulta, né? Porque muitas consultas estão sendo por vídeo também, pra gente não ter que se locomover. E essa conversa com ele era muito importante porque ele é a pessoa que ia me dar o laudo, que é o laudo que eu vou precisar lá na frente para fazer a mastectomia. E o endócrino também pediu para eu mandar uma cópia desse laudo. E antes desse laudo eu não ia conseguir dar o start, né, na coisa. Então eu falei, não, eu vou apertar aqui um pouquinho, tirar dinheiro ali do que não tem, mas vamos fazer isso para pelo menos já fazer esse alívio de vou começar de fato. Aí, tive uma conversa de quase 1 hora com o psiquiatra. E, assim, é muito errado a gente pensar que a gente precisa de um laudo para fazer alguma coisa, né? Mas, infelizmente, ainda é muito burocrático. Em 2018, caiu laudo e cirurgia para retificação de nome, mas para outras coisas não. Então, a gente ainda precisa ter esse laudo que tem o CID. Eu nem lembro se é disforia de gênero que está escrito, mas alguma coisa nesse sentido, que o psiquiatra tem que atestar. Mas, assim, era um psiquiatra tão bacana que ele não ficou questionando o fato de eu ser uma pessoa trans. Ele só queria entender como que eu cheguei até aqui, e ele falou, é isso, vou fazer aqui o laudo, te mando a foto para você ver se tá ok, e aí você busca lá pessoalmente. Aí com o laudo eu marquei com o Dr. Lucas, que é o endócrino, que vai ser a pessoa que vai me acompanhar nesse processo da hormonização, também indicado pelo Jean, e aceitava no meu convênio. Eu fiquei, uma grana a menos que eu vou ter que gastar. Aí, semana retrasada, fiz a primeira consulta com ele me pediu mais de 50 exames, que vários exames de sangue, e aí tem ultrassom, tem um monte de coisa que ele precisa entender como que eu tô, se eu tô com algum problema de saúde, como que tá a situação aqui dentro, né, meu sangue, todas as coisas, pra gente começar a hormonização. Aí segunda, 7 da manhã, já tô lá na clínica pra poder fazer os exames, e na quinta eu tenho um retorno com ele. Se der tudo ok nos exames, ele já vai me dar a receita pra eu ir atrás da testosterona, a esperada testosterona, né. E você já sabe o que vai acontecer com você quando você iniciar as dosagens? A gente conversou bastante sobre isso, né? O endócrino perguntou o que você quer, qual é a sua expectativa. A primeira coisa é essa voz, que eu nunca gostei. Minha voz é muito de criança no nível que não dá para uma pessoa de quase 30 anos ter essa voz, né? Eu lembro que quando eu ainda morava com a minha família, toda vez que eu atendia o telefone, achavam que é minha irmã de 15 anos. Aí eu já, Amanda, quer falar com quem? Então já nem mais corrigia a galera. Eu acho que o que tá me dando mais angústia nesse momento é a voz. Então, eu quero muito, assim, que resolva logo essa questão. Só que aí eu já sabia, né, conversando com o Jean, vendo outros meninos trans, que é isso, a gente tem que ter paciência nesse processo. Não vou tomar a primeira dose e no outro dia acordar com barba, com a voz diferente. Mas ele me falou, não, vamos ver como que estão os seus exames e a gente decidir direitinho como que vai ser a dosagem, qual que vai ser a testosterona. Eu tô muito confuso ainda nesses nomes das testosteronas, mas pelo que eu entendi, vai ser a mesma que o Jean toma. Então, Jean, escreva aí, por favor, qual é que você toma, porque eu já esqueci os nomes. Mas aí ele falou que é isso. Aí eu falei que eu quero um resultado mais rápido possível, mas eu também sei que não vai ser tão rápido quanto eu quero. Então, tá tranquilo, vamos deixar rolar. E a gente conversou muito. Ele falou, um resultado, assim, mais efetivo vai ter em 6 meses. 4, 6 meses, depende muito de pessoa para pessoa. Por isso também que é muito importante a gente não pegar a receita do amigo, por exemplo. Porque cada isso que eu queria falar. Por favor, vamos falar sobre isso. A gente sabe que, assim, muitas pessoas trans acabam fazendo isso porque é difícil ter o acesso, né? No SUS, demora. Eu não ia já chegar assim ter o atendimento. Ia ter que fazer um cadastro, aquela espera. E a gente fica ansioso, né? A gente quer, resolver logo e se tornar a pessoa que a gente quer se tornar. Então, pra mim, eu quero sim que cresça a barba, eu quero que minha voz mude. Então, eu queria que o processo fosse um pouco mais rápido. E também a questão da grana, né? Acho que quando a gente fala de pessoas trans, não só pessoas trans, mas pessoas LGBTs, a gente tem que pensar que as pessoas negras não têm esse acesso. Também tem que pensar as pessoas trans periféricas. Até pouco tempo eu não ia ter grana para ter convênio. Tinha o da empresa que eu trabalhava antes, que tinha todas essas coisas, né, que a gente nem sonha mais quanto jornalista, mas na empresa que eu trabalhava ainda tinha.
E aí, beleza, né? Eu até conseguia fazer as coisas, mas é muito um privilégio você ter uma grana para fazer uma coisa particular e você ir num convênio. Então, muitas pessoas acabam fazendo isso. Ah, me fala qual que é a sua receita que eu vou e compro. Só que cada corpo é um corpo, né? Eu não faço ideia se vai dar tudo bem nos meus exames, por exemplo. Que eu fiquei, será que eu não tenho, sei lá, diabetes? Eu acho que não, mas será que tá tudo ok se eu não tô com anemia, alguma coisa? Faz muito tempo que eu não faço exame. Eu acho que eu só faço exame de sangue quando eu tô no pronto-socorro e falam, tem que fazer um exame de sangue, porque eu não faço uma rotina. Eu acho que também, eu não sei, mas eu enxergo que isso é uma coisa que eu carreguei da minha criação mesmo, né? Você ir no hospital só quando é preciso, porque é isso, é o SUS, e vai ser demorado, e não vai ter aquele pronto atendimento que você tem na rede particular, que é um absurdo, né? Para o SUS tá bem melhor do que isso, por isso que é importante também ler. Então, acho que quando a gente não é falando que isso não tem que acontecer, pelo contrário. Ele tinha que ser muito melhor do que ele é. Então, tem gente que não tem grana, não tem acesso e também, sei lá, não tem paciência para esperar esse processo, acaba pegando receita do amigo, mas pode dar muito errado, porque cada pessoa é diferente, não tem jeito. O Jean falou, é dura teston, mas é isso, cada corpo é um corpo, automedicação sempre é péssimo, e eu lembrei de uma coisa, dessa vivência que eu tive lá atrás, que eu contei, que eu fui fazer a reportagem lá no laboratório, de um outro problema relativo à questão financeira de mulheres trans, né, que muitas vezes, por exemplo, colocam silicone industrial e acabam, né, porque não tem, de repente, a grana para colocar a prótese de silicone, acabam não tendo a possibilidade de aguardar ou mesmo a ansiedade, porque são muitos sentimentos, né, muitas emoções dentro. E aí acabam criando uma situação de uma infecção. Muitas morrem, inclusive, por causa disso, né? Tanto nas nádegas quanto nas mamas, né? É uma situação bem complexa. Então é isso, tem que procurar ajuda médica especializada e considerar que cada um é de um jeito, não fazer as coisas da cabeça, né? Sim, para as mulheres trans tudo é mais difícil, né? Tava tendo essa conversa com o Gian também, que a gente, enquanto homem trans, é mais fácil a aceitação, acho que, não sei se da família, mas das pessoas ao redor, porque é isso, né? A gente está saindo do que a sociedade acha que não é a prioridade e para ir virar um homem, ainda mais quando você é um cara trans branco. Tipo, foi até. Eu tinha muita dificuldade de me dizer uma pessoa trans, porque era isso, né? Eu ficava, eu vou virar tudo aquilo que eu quero destruir, tipo isso, né? Mas acho que por isso também que eu fiz muito esse trabalho de trabalhar em mim. Entender todo o meu privilégio enquanto uma pessoa branca e realmente, assim, me engajar na luta antirracista. Eu tava falando isso pro amigo ontem, né? Ele falou, eu sei que você odeia homem hétero branco. Como que tá sendo se tornar um? Eu falei, então, eu não vou me tornar aquele padrão que a gente sabe que é o macho escroto. Isso, não, tá longe de cogitação. Só que também eu tenho que entender que agora eu vou ter muito mais privilégio, porque a sociedade vai me ler enquanto o cara que é, tipo... o cara foda, só porque é um cara hétero branco, sabe? E eu já reivindiquei com a Raquel que a gente não é hétero. A gente não é um casal hétero, são 2 corpos LGBTs, ela é uma mina negra bi e eu sou um cara trans. Então não somos um casal hétero. Muito porque tem essa carga ainda também, né? De se tornar o padrão do padrão. E também quando a gente fala de mulheres trans, elas são as que mais morrem, principalmente se são negras. Não tem o afeto, porque é isso, né? Quem é um cara que bate no peito pra falar isso com uma mulher trans? Não, porque o homem ainda é muito machista quando ela é uma mulher hétero, né? Tem isso também, se ela for uma mulher bi ou lésbica, beleza. Só que aí também entre as lésbicas tem muita radfem, né? Vamos combinar que eu tinha muita dificuldade. Que aí já vai para um outro patamar. Eu tinha e tenho muita dificuldade nos movimentos lésbicos, porque é isso, é 100% a genitália. Não, porque mulher trans, não sei o quê, porque tem a genitália. Cara, muda o discurso, sabe? A gente tá em 2020, tipo. Então a radfem também é um problema. Só que então sempre muito mais difícil pra mulher trans. Sim, não, eu só quero frisar aqui que a Santrasna falou exatamente isso. De lembrar que 83% dos assassinatos de pessoas trans no Brasil são negras. Então, é o que eu costumo falar eu até falei na live que a gente fez com a doutora Valéria Scaranzi, do escalonamento, né? Então, quer dizer, mulher sofre, mas aí a mulher branca, daí a mulher negra mais. A mulher trans mais, a mulher trans negra mais ainda, a periférica mais, e aí você vai fazendo esse escalonamento, né? É sempre importante lembrar.
O Jean está falando de harmonização facial. Eu não sei se ele quer que você comente ou ele está simplesmente colocando o tema aqui. Não sei se você tem alguma coisa para comentar disso ou se a gente já pode partir para a cobertura LGBT, a cobertura jornalística LGBT. Podemos partir? Não, para a cobertura porque a gente tem pouco tempo também. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. É verdade, temos mesmo, pouca. Aí, vamos lá. Você ficou meio entrou na ruim ponte. a sua imagem. E aí o áudio também, acho que Mas você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Beleza, vamos tentar. Vamos lá, então. Você entrou na ponte para iniciar e cobrir, fazer essa cobertura de causas ou de casos ou da questão LGBT, mas hoje você não faz apenas isso. Queria primeiro, para a gente começar, que você dissesse qual foi a reportagem que mais te marcou da questão LGBT desde que você começou na ponte. E por quê, obviamente. É muito difícil isso pra mim, mas tem duas, assim, que... Assim, acho que a que mais marcou, não tem nem como falar, que não foi a entrevista que eu fiz com a Mônica Benício, porque até hoje, quando eu vejo esse vídeo, eu choro. Foi um dia, assim... Acho que só eu e o Daniel, a gente consegue entender esse sentimento, né? O Daniel Arroio, nosso fotógrafo, que foi comigo. Porque foi, assim, uma coisa que eu acho que eu nunca imaginei, uma pauta tão potente. Eu fico muito grata à Ponte por ter topado deixar eu falar sobre essa história de amor, porque eu senti que realmente a gente precisava deixar isso registrado, porque foram 14 anos de amor, sabe? Eu sou uma pessoa que sou romântico, né? Então, eu queria muito, muito contar essa história. Então, quando eu consegui contar, ficou tão bonito, tão sincero, e a Mônica foi tão permissiva pra gente aquele dia, ela chegou e abriu realmente a casa dela pra gente, falou, é isso, tá aqui tudo, só vocês fazerem o trabalho de vocês. E aquela parte da carta que ela lê, não tem como, assim, pra mim é bem potente mesmo, é muito afeto. Só que aí tem uma outra matéria que eu gosto muito, que é a do Pedro Pires, que foi a primeira pessoa trans que eu sentei e conversei, né? O Pedro, eu fiz 2 matérias sobre ele na Ponte. A primeira lá em 2018, quando ele ia tocar no bloquinho, eu não lembro o nome do bloquinho, mas ele ia tocar na bateria. Então a gente deu esse enfoque, ele enquanto homem trans tocando na bateria. E aí a gente começou a conversar e tal. No finalzinho de 2018, ele chegou pra mim e falou, não tô conseguindo retificar meu nome. O cartório tá me enrolando e tô puto, me ajuda. Aí eu sugeri pra Ponte, falei, e se eu for lá acompanhar ele, né, enquanto jornalista, pra tentar entender também, porque no comecinho de 2018, o STF tinha decidido que não precisava mais de laudo, nem cirurgia. Então era pra ser um processo mais rápido, só que o Pedro mesmo mostrou que não, tinha gente que não estava conseguindo por transfobia, por falta de informação, a gente disse que foi, mas o cartório deu uma canseira nele. Então eu fui, acompanhei ele no cartório e realmente, assim, a atendente estava meio que com má vontade de falar com ele e tudo mais, porque também tem isso, né? O Pedro é um homem trans negro. Então a gente tem que pensar também que pode ser racismo, tem tipo, um monte de coisa que pode ter ocasionado isso. Aí só quando eu, enquanto jornalista, eu tava com meu crachá, tirei ele e falei, tô acompanhando ele, em março aconteceu isso, era pra ele conseguir retificar o nome, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí levaram a gente pra falar com o gerente do cartório, aí que rolou a coisa, mas só porque eu dei uma carteirada. Eu falei, não, vou dar uma carteirada aqui, porque não dá, como assim não vai retificar? E a desculpa era que como ele não é nascido em São Paulo, ele é do interior, eu não lembro agora o estado, mas eu acho que é interior de Pernambuco. Eles estavam falando que não estava conseguindo acessar a original da certidão de nascimento dele. E assim, é coisa de computador, sabe? Não é? A gente não tá falando. Oi, estamos em 2000 e tanto. Muito absurdo. Aí nisso, o gerente já deu assim a lista de documentos que ele precisava trazer e ele conseguiu retificar. Então foi assim, uma alegria muito imensa ver que foi uma luta, assim, mas estava lá. Agora tá na certidão de nascimento, que é Pedro, tanto que o título da matéria é esse, né? Que a gente fala que agora o nome é Pedro na certidão de nascimento, e foi uma pauta, assim, bem bacana, que me fez bem. Mas você, obviamente... a Georgia Caripioli tá aqui, colou, a Kátia também, bacana, um abraço para todo mundo. Mas você, claro, como todo mundo na ponte,
não faz só uma coisa. E passou também a fazer uma excelente cobertura de segurança pública. E eu costumo dizer, não sei se você concorda, que o bom repórter, ele é bom repórter em qualquer coisa. Mesmo que, é claro que vai ter uma área que ele gosta mais, mas eu mesma já trabalhei em um jornal de esporte e já fiz outras coisas de esporte. A minha área sempre foi cidade, segurança pública, direitos humanos. Das reportagens que você passou a desenvolver na área de segurança pública, eu sei que você teve uma dificuldade inicial. Queria que você contasse como que foi, quais foram essas dificuldades. Nossa, acho que é tantas que eu tô tentando elencar aqui. Acho que primeiro que assim, fontes, né? Eu ficava, tá, mas pra falar sobre essa pauta eu falo com quem? Acho que foi muito entender os caminhos. Até hoje eu me enrolo um pouquinho em pauta, que é aquelas coisas assim, mais enrolada, eu falo, mas essa matéria eu falo com quem? Quem que é a pessoa pra falar nessa matéria? Mas acho que esse foi o primeiro ponto. E senti que eu não era capaz também. Eu achava que era um assunto assim tão difícil, tão longe assim do que eu pensava, que eu não ia conseguir fazer. Eu tinha muito assim uma insegurança bem grande. E acho que eu também não tinha um psicológico muito preparado até hoje, né? Tem uns casos assim que a gente faz que tem entrevista que eu chorei na frente do entrevistado, porque não dá, sabe? E nem foi assim das pautas mais pesadas que eu já fiz, foi a entrevista com a Bátia. Mas, a Bátia tem uma história, sim. Aquela mulher que eu só começou a cair a lágrima. Aí eu pedi desculpa e continuei, porque não dá. Nossa, tanta coisa que ela já passou. Nem dá pra resumir aqui no pouco tempo que a gente tem, mas procurem o vídeo da Bátia na ponte, porque é incrível. Uma mulher que sobreviveu a... Nem dá pra elencar, né? Vamos lá, racismo, machismo, foi presa, então foi presa injustamente ainda, né? Uma prisão que não era pra ela estar lá. Então ela tem uma luta muito importante na prisional. Acho que uma coisa que eu peguei amor é a cobertura do sistema prisional. Acho que da parte de segurança pública, porque, é tão absurdo o que acontece, e é tão absurdo que a sociedade, no geral, ainda acha que tá certo aquelas pessoas serem tratadas dessa forma, que eu me sinto muito feliz. Por exemplo, a matéria que eu fiz sobre o Rafael, foi o primeiro menino que foi preso injustamente, e a matéria ajudou a libertar ele. Foi, assim, sem tamanho, sabe? Você saber que separar ali, ouvir aquelas pessoas, escrever um texto, pode ajudar judicialmente. Foi assim, sei lá, acho que a alegria mais grande que eu tive na ponte foi conseguir fazer isso. E a família do Rafael, até hoje, eles me mandam mensagem. Foi agosto do ano passado que aconteceu isso, né? Então, é uma coisa bem o jornalismo com efetiva transformação, né? De certa forma, enfim. Quer dizer, de certa forma, não. É exatamente isso. Eu queria, ainda sobre isso, eu ia te perguntar, mas você já respondeu qual que foi a matéria marcante. Acho que essa do Rafael é uma delas, por causa desse elemento de transformação, que é uma marca muito forte da ponte. Mas eu queria problematizar essa questão da cobertura pelo seguinte: será que lá atrás você, claro, tinha alguma insegurança, até jornalística sua, mas não existe um pouco aquela coisa? Na fala da Angela Davis, quando ela esteve aqui no Ibirapuera, ela pincelou isso. A história de negros falarem sobre racismo, sobre negros, e LGBT falar sobre LGBT. Não. Eu posso ter um negro falando de economia, eu posso ter um LGBT falando de sistema prisional, de economia, sei lá, de moda, de maquiagem, sei lá, entendeu? Será que não tem uma dimensão disso? As pautas, o que eu quero dizer é o seguinte: as pautas identitárias, né, elas são importantes, mas não é só isso, né? Você não é só isso, entendeu? Queria problematizar isso com você. Não, eu acho que faz muito sentido, só que para mim foi um pouco inverso, né? Eu lembro que na faculdade, quando eu propus o livro sobre pessoas trans, o primeiro professor, assim, que eu nem lembro o nome dele, porque eu peguei tanta raiva que eu apaguei ele da minha mente. Ele falou, tá, mas você LGBT quer falar sobre LGBT? Tipo, não, você não vai fazer isso, sabe? Então, pra ele, assim, eu tava aqui meio indo no mais confortável da coisa. Mas não, na real, eu queria mostrar que a cobertura que tava acontecendo da editoria LGBT não tava legal. Tipo, gente, vocês estão sendo transfóbicos, vocês estão sendo lesbofóbicos, vocês estão reproduzindo a LGBTfobia. Quando você fala que uma travesti foi morta, você chama ela no masculino, tem matérias que usam aquela palavra que eu não repito aquela palavra, mas acho que todo mundo sabe que palavra que é. Palavra pejorativa para falar de travesti. Eu não consigo nem dizer essa palavra. E quando você não coloca nem o nome da pessoa, sabe? Então, isso é você reproduzir também a transfobia. Então, eu queria muito usar
o meu jornalismo para poder mudar um pouco essa realidade e é bom a gente falar sobre os nossos também, né? Mas eu acho que é muito isso. Acho que quando eu senti que, tipo, nossa, que legal, tá rolando, eu não queria mais sair daquilo porque tava confortável e eu sentia muito que isso também, tipo, será? Não vou ser capaz de escrever sobre o sistema prisional. Eu não vou ser capaz de chegar. Teve tanta pauta, assim, que me desafiou. Eu lembro de uma que foi o nome do menino que foi morto é Jean, e ele é lá da Zona Leste. Aquela pauta, assim, que a gente chegou pra gente, aquela pauta que teve uma manifestação que queimaram um ônibus. Lembra dessa pauta? Sim. E aí eu Sim. fui lá pro lugar só com essa informação. Aí a gente teve ajuda, uma moça da rede me ajudou, a gente conseguiu chegar na família dele, e naquele dia eu senti medo de estar no território, porque eu falei, eu não sei o que aconteceu aqui, tipo, e tinha várias coisas estranhas, parecia que a polícia tava rondando lá. Outro lugar que eu senti medo também foi quando eu fui fazer a cobertura do que era para ter decidido o júri da Luana Barbosa. Tava assustador o clima em Ribeirão Preto, tava assim muito assustador. E não deixaram a gente entrar, a Dina Alves, maravilhosa, teve que brigar pra eu e a Nathalie Doma Preta entrar, porque era tipo, como assim a mídia não pode entrar, sabe? Então teve momentos assim que foi muito desafiador, mas é isso, consegui, fiz bons textos, claro que sua ajuda, assim, né? Não preciso nem dizer, quando você me ajuda, quando eu fico bate em segurança, eu falo, mas será que é isso? Aí você vai lá e sempre consegue me orientar direitinho. Show. A gente está quase terminando. Eu queria fazer uma coisa para a gente finalizar sobre a questão da cobertura. Você mencionou uma coisa bem importante, que é uma dificuldade. Eu falo dificuldade sendo bem empática mesmo. Os boletins de ocorrência que ainda insistem em falar outra travesti, em colocar o nome de registro, em imputar mais uma violência à já violentada pessoa. Dá para a gente fazer uma listinha de 5 principais erros na cobertura LGBT? Acho que a primeira é você não respeitar a identidade de gênero da pessoa, né? Então, outra travesti assim, não, gente, pelo amor de Deus. Nossa, pior que eu fiz isso naquela palestra que eu fui dar no Maranhão. Mas agora de cabeça eu tinha tipo uma listinha de erros. Deixa eu ver. Uma coisa que me incomoda muito, mas aí eu não sei se é uma coisa do movimento LGBT, mas eu sei que muitas pessoas trans reivindicam é você não usar o trans solto. Tipo, trans morrer que não sei o quê. Porque trans o quê? É um homem trans, é uma mulher trans, é uma travesti? Você sempre dizer o que a pessoa é, quando a pauta tem a ver com transfobia também, né? Sim. Deixa eu ver o que mais. A história do nome social, né? Acho que é importante também, né? O nome social nem precisa. Tem coisa que me incomoda muito, eu vou bem falar aqui, porque é isso, né? Sem papas na língua. A Maria Joaquina, aquela criança trans que a gente fez. Tem uma matéria do Fantástico que eu fico tão triste com aquela matéria que eles, além de falarem o nome de registro de uma criança trans, eles filmam a carteirinha com o nome dela. Eu não sabia o nome dela. Eu tinha feito 2 matérias sobre ela e eu não fazia ideia qual é o nome social, porque acho que esse é o erro do jornalista. Não perguntar o nome de registro de uma pessoa trans. Se ela quiser te falar em algum momento, ela vai se tiver lá, porque também nem tem porquê. E não perguntar também se a pessoa fez cirurgia, isso é transfóbico, porque, tipo, foda-se se fez cirurgia ou não tem nada a ver, só se a pauta fosse sobre cirurgia, né? Aí você sobre pergunta. Cirurgia. Senão Exatamente. Não tem nada a ver. E acho que na dúvida, pergunte né? Sempre pergunte para, né? Sempre, né? Não queira sair falando. Qual que é o gênero, sempre perguntar que fica tudo certo. Uma dúvida que muitos jornalistas têm é quando você fala mulher trans, quando você fala travesti. Pergunta pra pessoa, porque é isso. São identidades que hoje são muito mais políticas, porque as pessoas têm muita dúvida. Não, mas a travesti ela não é operada, e a mulher trans é. Tipo, não tem nada a ver com isso. É só perguntar pra pessoa como ela se sente mais confortável. E aí você coloca ou não também. É isso. E a gente vai ter que encerrar, que pena. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu quero agradecer muito a generosidade desse repórter maravilhoso, que eu tenho um prazer imenso de trabalhar, Caê Vasconcelos. Que bacana falar seu nome aqui para todo mundo. Agradecer quem se manifestou e fala tchau pro pessoal, Caê. Agradeço muito você, a Ponte, todo mundo que me deu também. Acho que isso também, né? Outra coisa que eu esqueci de falar no meio é que a gente tem medo de se assumir e perder o emprego. Isso é um medo que eu não senti na Ponte, pelo contrário. Eu só não sabia como que ia ser esse acolhimento. E aí teve o acolhimento melhor do que eu estava esperando. E agradecer muito as pessoas que comentaram aqui. Tentei acompanhar, mas eu me distraio se eu fico acompanhando, então tentei focar mais nas respostas.
Só uma resposta muito rápida pro Arthur, né? Que a gente gosta muito do Arthur, mas tem um problema do time dele. Mas vamos respeitar, né? Os palmeirenses e tal. Ele perguntou não aqui tem dos mundial. aniversários. Que eu falei pra ele, não, agora eu vou comemorar mais de um aniversário, né? Datas importantes, eu acho que assim, não sei se pra todas as pessoas trans, mas pra mim vai ser meu aniversário mesmo, porque eu sou taurina, não tem como dizer que eu não sou uma pessoa taurina. Por favor, que, assim, mano, né? por favor. E a data da primeira testosterona marca muito uma pessoa trans e a cirurgia quando você tem, né? Então, acho que quando eu fizer a mastectomia, eu também vou querer. Então, eu vou ter 3 aniversários, sim, e o Arthur vai ter filhos 3. E o Palmeiras vai continuar sem mundial. Brincadeira, gente! E, meu mano, muito obrigada. E amanhã amanhã você vai folgar. Então, até segunda-feira, eu trabalho amanhã. E é isso aí. Essa conversa vai ficar disponível no podcast, no podcast, que fica disponível a partir de amanhã em todas as plataformas de streaming. Um beijão, mano. Beijo, até mais. Tchau, tchau.